Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou comentar a respeito da entrevista de Ciro Gomes no Rafinha Bastos, né? O Ciro Gomes foi lá ao programa do Rafinha Bastos e hoje vou comentar aqui, esse vai ser o primeiro vídeo reagindo à entrevista. É uma entrevista longa, portanto, acho que é melhor fazer em partes para a gente poder comentar um pouco melhor, para mim poder comentar um pouco melhor, né, a entrevista, porque senão ficaria muito longo para um vídeo só. Então, vou aqui fazer uma primeira reação a respeito da, vamos dizer assim, uma primeira parte dessa entrevista. E a primeira questão que o Ciro já coloca, ele já entra logo falando fazendo uma equiparação entre uma falsa equivalência, evidentemente, falsa comparação entre bolsonaristas e petistas, né? Ele já vai dizendo logo que a gente quer fugir dessa fanatização, que os fanáticos do Lula, fanáticos do Bolsonaro, né? Eu acho até engraçado, acho que é até interessante a gente começar por esse ponto, além, evidentemente, da gente saber que existem muitas pessoas que votam no Lula, grande maioria delas, e não tem nenhuma espécie de fanatismo, né? Uma parte pode ter, claro, mas isso aí todo canto tem, né? Inclusive, hoje, os mais fanáticos hoje, vocês podem perceber aí na internet, são exatamente os ciristas, cara. Cirista é o grupo mais fanático que mais fica pagando pau para tudo que o Ciro faz e fala. Qualquer coisa que o Ciro faça ou fale, por mais estúpida que seja, eles vão lá e defendem. Então isso aí, além de ser um tremendo espantalho estúpido, né, uma generalização estúpida e falsa equivalência, você vê o tanto de falácias só numa frase só desse Ciro, serviria também para os seguidores dele, pelo menos uma grande parte dos seguidores dele. Não vou fazer a mesma coisa que ele, né, dizendo que todos são assim, mas uma grande parte é extremamente fanática, né? Então, assim, é uma idiotice esse primeiro ponto que o Ciro levanta, né? E uma outra coisa do início do vídeo, né? Que o Rafinha Bastos fala que é muito pedido, o Ciro e tal. Acho que muita gente tem curiosidade para saber o que é que o Ciro pensa, né? Isso é bem comum. Isso não significa que essas pessoas queiram ouvi-lo, queiram votar nele. Nós mesmos que fazemos análises críticas a respeito do Ciro, assistimos ele até para fazer essas análises. Então isso não quer dizer grande coisa, né? Além disso, hoje o Ciro parece que é um certo fetiche para a direita. Isso fica bem nítido nas entrevistas dele, porque o que é que o Ciro vai fazer nessas entrevistas? Basicamente falar mal do Lula, do PT, né? Então, eles partem de uma narrativa muito ligada ao que a direita vem falando, as bobagens que a direita fala. Então, esse é um dos motivos também. Eles tornam um certo fetiche para essa direita, que nem cogita votar nele muitas vezes. Aí o Ciro, ele vai adentrar na questão do bolsonarismo, e ele fala que o que deu origem a isso foi simplesmente o petismo, né? Ele ignora completamente o lavajatismo, que foi realmente o lavajatismo, a campanha da Rede Globo contra o PT, o que produziu o golpe, né? Então os acontecimentos de 2013 para cá, né? E ele vai adentrar também na questão da crise, desde 2010 e tal até hoje, os números são ruins. Aí ele vai dizer, olha, bem, esses números são ruins, de 10 anos já essa crise, e 6 desses 10 anos foram com a Dilma, então o PT também tem culpa, né? Sendo que ele ignora, ele não contextualiza os acontecimentos políticos, o lavajatismo, o golpe e tal, né? Ele ignora tudo isso para tentar passar a ideia de que não, o PT é o principal responsável por essa crise que o Brasil vive hoje. Aí um outro ponto importante para a gente ver o nível de canalice do Ciro e como ele não está nem um pouco atrelado à esquerda, né?
é quando ele vai ali falar sobre cada um dos presidentes, né? Então eu gostaria de destacar aqui essa questão. Ele falou ali, quando ele fala FHC, ele fala, né, numa frase, ele classifica como um conservadorismo lúcido, ou seja, racional, algo bacana, algo concreto, algo sólido, algo bem feito. E olha quando ele vai falar do Lula, como é que ele classifica o governo Lula? Ele diz que foi um nacional consumismo. A gente tem que parar para refletir essa frase, essas duas palavras, nacional consumismo. A palavra consumismo, a gente sabe muito bem que ela é utilizada de uma maneira pejorativa, negativa, né? E outra coisa, gente, consumismo. Vamos analisar bem essa questão. O consumismo trata-se de você adquirir coisas que você não precisa, né? Comprar demais, comprar o que você não precisa e tudo mais, né? O Brasil era um país que antes desse período do Lula, a maior parte das camadas mais pobres, né? Resumindo, a classe trabalhadora de modo geral, ou desempregados, né? Enfim, os desempregados também fazem parte da classe trabalhadora, né? É simplesmente uma condição que a pessoa está num momento de desemprego, mas enfim, está no mesmo balaio, né? Essas pessoas, essa classe trabalhadora, que muitas vezes nem tinha o próprio emprego, elas estavam numa situação de miséria, a maioria. Muitas vezes não tinha nem o que comer. Com esse período do Lula, ele melhora essa qualidade de vida dessas pessoas, que passam a não só ter o que comer, mas tendo condições também para comprar eletrodomésticos, né? Às vezes um carro, alguns, né? Uma que forma ali o que vão chamar de nova classe média, um conceito um pouco complicado a gente teria que ter mais tempo para explicar e tal, né? Mas enfim, há uma ascensão social dessas camadas, um acesso à universidade mais facilitado e por aí vai, acesso ao crédito. Aí ele vai classificar isso como consumismo, ou seja, ele está dizendo que isso é uma coisa ruim, está chamando de consumismo o fato do pobre ter acesso a esses bens de consumo. Então você vê o nível de canalice, como o Ciro é um direitoide retardado. Sabe? Então não dá para defender essas falas do Ciro, são absurdas. Aí tem um outro detalhe que eu não sei se é proposital ou não, mas com certeza é proposital. Você vê que o discurso do Ciro, ele segue uma linha. O Ciro parece que ele tá coisa, né, um script. Então com certeza é proposital, porque ele fala de todos. Aí ele fala assim, a Dilma, né, ele vai falar a Dilma, ele fala a tragédia da Dilma, aí o golpe do Temer. Aí fala e o Bolsonaro. Ele não classifica o Bolsonaro de uma maneira nenhuma. Ele fala que o governo Dilma foi uma tragédia, que é uma distorção, porque foi um governo maravilhoso, mas porque ele não está analisando o contexto do que aconteceu no Brasil, principalmente ali meados para o fim do governo da Dilma, né? Tava toda aquela discussão que teve do pré-sal, né? Que o Brasil iria explorar o pré-sal, iria dinheiro para educação, para saúde e tudo, e esse era o projeto. E o que foi que aconteceu? Foi que a direita deu no Brasil? Foi que a direita fez com o Brasil? Veio o Lava Jato, deram um golpe e nos tiraram isso. Nos tiraram esse direito. Em vez de ter esse dinheiro ali dos royalties para educação, para saúde, para outras áreas sociais e tantas outras, para fomentar um desenvolvimento do Brasil, o que aconteceu foi o inverso. O que aconteceu foram medidas ali de restrição orçamentária, chamada ajuste fiscal, que congelou por 20 anos um dos projetos mais criminosos de poder do Brasil foi esse. Congelamento de gastos ali por 20 anos em áreas de saúde, educação e outras áreas. Sendo que hoje o investimento nessas áreas, governo Temer e Bolsonaro, já é pequeno.
Imagine congelados em 20 anos, gente. O valor, porque vai ser congelado em termos de valores nominais, né? Então, em 20 anos, esse valor será muito menor, será 5 vezes menor. Então, assim, é muito absurdo, né? É muito absurdo, gente. Muito absurdo. E aí, eles relativizam, né? Ele relativiza aí 1 trilhão que foi cedido aos bancos nessa última levada aí, sendo que eles falam tanto em ajuste fiscal e tudo mais, e aí vão e fazem isso, né? Mas para o Ciro é a mesma coisa, é o mesmo projeto, é a mesma coisa, não muda, né? Tanto faz Bolsonaro como Lula. Ou seja, a julgar pelo que o Ciro está falando aí, na melhor das hipóteses, o Ciro ficaria neutro no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Né? Só que o discurso dele aí é evidentemente favorável ao Bolsonaro. Não há dúvida em relação a isso. É bem fácil de perceber isso. Bem, aí o Ciro vai propriamente para a análise econômica do Brasil, né? Citando o seu livro. Ele vai falar em números. Agora vamos falar em números, gente. Vamos falar em números, né? Aquela coisa toda. Aí ele vai dizer o seguinte. Gente, nos últimos 10 anos, o Brasil está em crise, né? Os números brasileiros mostram estagnação nos 10 anos, né? Não uso o termo estagnação, mas enfim, o Brasil está parado economicamente, né? Não está crescendo, né? E aí ele vai partir para uma lógica que tá dentro daquilo que eu venho dizendo. O objetivo do Ciro é o ataque ao PT, né? Vai dizer justamente, nesses 10 anos, 6 foram a Dilma. Aí 2 do Temer, agora 2 do Bolsonaro. Ou seja, a grande responsável por isso maior é a Dilma, porque passou mais tempo no poder. Isso é de um nível de canalice, né, cara? Como eu venho dizendo aqui, a questão da Lava Jato, a questão do golpe, a questão das pautas bombas, né? Deixam bem claro que o clima político era péssimo para o PT. Que a Dilma não tinha apoio para governar. Ela não tinha governabilidade. Então, diferente do Lula, né? Nesse aspecto, o Lula tinha governabilidade, então tinha pelo menos um pouco mais de autonomia para poder reger ali o país. A Dilma não. Porque a direita, a partir do momento que a Dilma chegou, o objetivo deles era derrubar a Dilma. Por conta do pré-sal. Porque queriam tirar esses direitos da gente. Porque os Estados Unidos queriam dar um golpe no Brasil. Então o grande objetivo era ferrar com o governo da Dilma. E o Ciro Gomes sabe disso, tem total consciência disso. Mas é tão canalha que vai negar isso aí. Não vai falar nisso aí. Não vai falar em Lava Jato. Não vai falar em golpe dos Estados Unidos. Em nada, né? Ele cita ali nominalmente o golpe, mas ele não coloca a análise do golpe dentro dessa narrativa que ele está construindo. E tem outra coisa, né? Que o Ciro, ele vai falar em números, mas ele ignora os números quando ele vai falar. Ele pega o recorte de 2010 a 2020, né? Dilma e para lá. Então, quando ele vai fazer a crítica, inicialmente ele coloca todo no mesmo balaio, Lula e tudo mais. Faz uma não dá nem para dizer que ele faz uma crítica rasa, porque ele fala só uma frase em relação ao Lula, né? Mas com a gente fazendo uma análise a respeito dessa frase, a gente vê qual seria o significado dela, o simbolismo dela, né? Como eu fiz agora. E ele ignora os números do governo Lula. Porque se ele fosse colocar dentro dessa análise aí, ele ia dizer, não, o governo Lula teve pleno emprego, teve um crescimento econômico considerável,
Ele até fala no início, voo de galinha, né? Ah, não, foi um voo de galinha, não sei o quê, né? Mas ele não cita esses números porque ficaria feio para ele. Então, para você ver o nível de desonestidade intelectual do Ciro. Ele está se colocando ali como se estivesse fazendo uma análise política fria, mas é uma análise puramente ideológica, com o objetivo único de se colocar como a única alternativa. Então ele tem que dizer que os outros eram péssimos. A partir do momento que se ele fosse fazer um elogio ao Lula, dentro dessa perspectiva dele, ele ia estar se rebaixando, tá dizendo, Lula fez isso de bom, Lula foi bom, não sei o quê. Não, ele tem que tentar diminuir a importância de tudo aquilo que o Lula fez de bom. E uma outra coisa, né, que eu já citei aí no começo da análise, mas cabe aí a gente falar um pouco mais, né, que é importante a gente dar ênfase nas análises a questões centrais, que é essa questão de você compreender que a questão política ela não é simplesmente vontade do líder executivo. O fazer político, construir um projeto nacional desenvolvimentista, como é o que o Ciro tanto fala aí, além de não é, de modo algum, apenas fruto ali da vontade política do líder, do executivo, presidente no caso. Como sabe muito bem que a elite brasileira ela é totalmente contra esse tipo de projeto, né? Então, a gente tem que ter consciência disso. Hoje não temos apoio para isso no Congresso, muito pelo contrário. O que vimos no Congresso foi a adoção de todas as pautas neoliberais aí nos últimos anos, inclusive com o apoio e com o voto de parte de gente do PDT, partido aí do Ciro Gomes, que ele não faz essa autocrítica, né? Nunca faz essa autocrítica. Tenta se vitimizar quando coloca essa questão aí da Tabata e desse grupinho aí. Fomos enganados. Como assim, Ciro? Você não é tão inteligente? Foi você que indicou essa menina aí. Você é culpado, sim, por ela. E por esse grupinho aí que tá no seu partido. Aí como é que a gente acredita num partido que nem sequer vota nas pautas mais básicas aí, trabalhistas. Aí se diz trabalhista, desenvolvimentista. Mas quando uma parte do partido aí votando em pautas neoliberais. Isso é um absurdo, gente. Ridículo isso. Aí voltando à entrevista, né? O Ciro fala ali sobre... tudo se resolve aí dentro da política. Em parte isso é verdade, né? Não é só a política, mas a política num contexto amplo, num sentido amplo, sim, isso é verdade. Agora, a política, no sentido que o Ciro está falando aí, na entrevista, que é meramente a vontade política do presidente, isso aí é uma baboseira. Isso é besteira, mentira, falso isso aí. E ele sabe muito bem disso. Dentro desse modelo, existem muitas limitações para o presidente, né? Tanto, se a gente for analisar esse modelo sobre uma perspectiva teórica, que ele já foi criado para isso, justamente para poder ali haver que eles chamam de equilíbrio de forças e tudo mais. Isso aí é abstracionismo, né? Tô falando no sentido apenas teórico, né? Mas a gente sabe que na realidade mesmo, concreta, o presidente ainda tem menos poder do que isso. Porque o Brasil vive um contexto histórico, não é só agora, né? Histórico, ser um país periférico, de capitalismo periférico. Então há essa dominação do grande capital sobre o Brasil, que o impede, que tenta a todo custo impedi-lo de crescer, de se desenvolver. Então o Ciro nem sequer fala nisso, né? Então você vê como é falso, é falso, gente. Se alguém diz que está apresentando um projeto nacional de desenvolvimento e não traz à tona essas questões globais, então é evidente que essa pessoa está mentindo. Porque ela não está apresentando aquilo que é necessário fazer para adotar de fato esse projeto de nacional de desenvolvimento. E é óbvio que também
um projeto dessa envergadura não seria adotado, jamais seria adotado no governo. Ele fala como se fosse chega lá, fazer e Brasil desenvolvido. Isso aí não, é um projeto de décadas. E dentro do cenário atual, desse contexto do Brasil, de golpe, de exploração total, dominação do capitalismo central, o Brasil não dá para adotar um modelo dessa envergadura. Aí ele vai falar que o PT censura o debate, né? Fala que do hegemonismo do PT, né? Censura o debate. Ciro, o seu partido, principalmente depois da morte do Brizola, se tornou um partido fisiológico. Não existiu nenhum partido muito forte que surgisse das esquerdas que conseguisse o apoio das camadas populares. Então, o PT, ele é a única coisa que tem ali. Aí o Ciro vai ainda brincar e dizer que não, o PT não é de esquerda. E você é de esquerda, Ciro? Se o PT não é de esquerda, você é muito menos, Ciro. Sua narrativa é totalmente direitista, 100% direitista. Do início ao fim. Aí ele vem falar de censura do PT. Que censura é essa, Ciro? Que censura é essa? Onde que o PT lhe censura? O PT nem tem instrumentos para lhe censurar, Ciro. O PT nem tem, não tem a grande mídia à sua disposição, nada do tipo. E você tá ali nos canais de direita, em todo canto que você quer. Tem sempre espaço na grande mídia, nas mídias tradicionais e essas mídias, entre aspas, alternativas aí, direitoides, que você participa. Ou aquelas que tentam se dizer isentonas, mas que na verdade são de uma direita light, vamos dizer assim, direita neoliberaloide, disfarçada. Ou então o Jovem Pan, que é ainda pior, né? Que é a fascistóide de Jovem Pan. Agora ele vai para Leda Nagli, né? Aquela mulher que divulgou fake news estúpidas aí, né? A péssima jornalista. Não dá nem para chamar de jornalista aquela mulher. Aí é esse tipo de gente que o Ciro tá se juntando. Aí vem falar em censura. Que censura é essa, Ciro? Onde foi que você foi censurado? Qual foi esse episódio aí de censura que você não cita? Então, gente, é isso. Vou finalizar esse vídeo, né? Agradeço a todos que assistiram. Peço um like, comentem aí também o que vocês acharam. E é o seguinte, eu vou fazer outros vídeos, se esse vídeo atingir bons likes, vocês quiserem que eu faça uma continuação, vocês comentem aí que querem que eu continue a reação desse vídeo do Ciro Gomes, ou recomendem outros vídeos também, pode ser. Mas eu não vou comentar todo ele nesse vídeo, porque é uma entrevista longa e eu tenho que explicar cada ponto ali, cada parte que ele fala, eu tenho que dar uma explicação, contextualização. Então, para fazer uma análise crítica disso. Então, isso leva um tempo, né? Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.